Agora eu vou falar sobre o capítulo 1 e 2 da parte 2 do livro Lolita. Então, no outro vídeo eu terminei a parte 1 e agora eu vou começar a parte 2, iniciando pelo capítulo 1. E aqui o Humberto, depois de ter contado pra Lolita, na parte 1, que a mãe da Lolita morreu, e então a Lolita estava muito triste, ele estava comprando as coisas tudo para ela. E nesse capítulo 1, eles continuam viajando por vários lugares. A Lolita, ela fica irritada algumas horas, porque ela pensa quando que eles vão acabar com essa história, assim, de ficar só caindo na estrada e fazendo coisas sórdidas, de acordo com o que ela mesma diz. Então, o que o Humberto faz é sempre mimar ela, sempre tá dando muitas coisas pra ela. E os dois continuam nessa de fazer tudo o que eles estavam fazendo, ficarem muito juntos. E o Humberto, ele começa a ameaçar a Lolita. Porque a Lolita, ela já não tá aguentando muito isso. E o Humberto, então, começa a ameaçar ela, falando que se ela falar pra polícia que os dois estão juntos, que o Humberto tá ficando junto com ela e ela é menor de idade. Então, ele fala o que vai acontecer com ela se ele for pra cadeia. Como ela tá sozinha no mundo, ela vai acabar num reformatório ou em algum orfanato do governo. Então, ela vai ficar sob o comando de uma matrona horrenda, de acordo com ele. E então ela não vai ter, essa matrona vai confiscar todos os batons dela, que ela adora passar batom, e vai confiscar tudo que ela gosta. Nada de passeios também, que ela gosta muito. Então ela vai ser privada de tudo que ela gosta de fazer. Então ele fala também que quando a Lolita foi cuidada pela senhora Fallen, que era quando ela tava com a família dela ainda, quando ela era menor, quando ela tava com a mãe, ela era cuidada por essa mulher, e ela fala que era uma época, ele fala que essa senhora Fallen era uma mulher que sempre também estava de olho nela, na Lolita, e como era uma época que estava chovendo muito, é uma época que a Lolita não gosta muito de chuva, de tudo isso que ela não podia, ela estava se privando, de todas as sensações do verão e tudo mais. Então é uma época, um verão chuvoso que ela não gosta de lembrar. E ele também usa desse medo da Lolita, desse horror que ela tem. Então ele fala que isso tudo vai acontecer de novo, que ela vai estar sujeita a tudo isso de novo. Então ela fica com tanto pavor que ela fala que vai fazer tudo que o Humberto quer. Então, nesse capítulo, o Humberto, ele tá fazendo isso, ele tá ameaçando a Lolita, e ele não gosta de lembrar disso, como que ele usou dessa artimanha, ele foi bem ardiloso nessa questão. Então, esse capítulo fala, como que eles estavam viajando, e no fim desse capítulo fala que ele vai parar na cidade universitária de Beardsley. Eu não sei falar direito, mas é essa cidade, Beardsley. Beardsley. Então, é na costa leste essa cidade. Então, o capítulo para por aqui, mas no 2, eles falam que então nessa cidade universitária eles estão visitando muitas atrações, tem muitos lugares para se visitar. Então, ele descreve com detalhes, os lugares, são muitos lugares mesmo. Então, a Lolita também tá sempre querendo ficar passeando nesses lugares, todo outdoor ou toda coisa que chama a atenção dela é como se tivesse destinado àquela consumidora, a Lolita. Ela é a consumidora ideal de tudo aquilo. Então, ele fala que é para ela mesma. Então, ela sempre fica tentando ir, sempre fica falando pro Humberto levar ela. E eles vão. Eles sempre estão indo nesses lugares. Mas a Lolita, ele fala que ela começa a atrair muito a atenção de outras pessoas, de gente mais velha e de gente adolescente também.
Então, ele fala, né, que ela é como se fosse uma cachorrinha, fica balançando o rabinho e aí atrai muitas pessoas. E aí ele começa a ter muitos ciúmes da Lolita. Então, o que acontece é que ele vê que a Lolita atrai muita atenção e ela também tá gostando dessa atenção toda. Então, ele tenta fazer com que os dois tenham momentos de distração. Então, ele coloca ela na aula de tênis e fala que ele tenta fazer com que a Lolita se sinta bem, né? Que ela se sinta, tenha diversão e tudo mais. Então ele coloca ela na aula de tênis e os dois estão lá jogando. Ele tenta ensinar ela, mas não consegue. Então ele contrata um professor particular para ela, um homem mais velho. E aí a Lolita tá jogando com uma amiga espanhola, que ele fala que tem outras ninfetas, mas nenhuma se compara à Lolita. Então, esse capítulo é mais isso. Ele tá com muitos ciúmes de adolescentes também, porque a Lolita tá sempre igual, se ela tá patinando, aí aparece muitos adolescentes em volta dela e ela tá gostando dessa atenção. Então, ele fica com ciúmes disso tudo e ele fica imaginando, a Lolita é dele. Em poucas horas ele estava beijando ela toda e tudo mais. Então, esse capítulo é mais sobre isso. A gente tá vendo como que o relacionamento deles estão evoluindo. Ele fala que ficou 1 ano, né, com ela. Foi esse ano bem cheio de acontecimentos, né? Eles caindo na estrada e tudo mais, e visitando vários lugares, várias atrações. Mas a Lolita já tá cansando disso tudo. Então, a Lolita, ela tá sempre atraindo atenção, mas o Humberto, ele tá sempre tentando se manter neutro, que as pessoas não vejam ele. Que ele se sinta bem reservado, ele não quer ficar atraindo a atenção de todo mundo. E aí ele fala, né, como que isso tá acontecendo, e esse capítulo foi mais esse. Então, foi mais isso, né, na história. No capítulo 1, ele ameaçando ela. No capítulo 2 é mais dos ciúmes do Humberto em relação a Lolita. Então, esses foram os capítulos 1 e 2 da parte 2 do livro Lolita.